Fala, meu caro, tudo bem com você? Professor Alessandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre o modelo caixa, a forma que os elementos são apresentados para você, como a margem, o border, o padding e o próprio content são elencados na página, como eles podem ser alterados e também customizados. Bom, vamos direto para a aula? Bora codar? Bom, se prepara aí, pega teu café e vamos nessa. Se você reparar, a gente tem aqui na nossa apostila, né? Não podemos passar despercebidos algumas tarefas. Essas tarefas podem vir a ser realizadas por vocês, certo? Então, se você quer saber a respeito dessa apostila, clica no link da descrição. Aqui a gente vai falar a respeito sobre o modelo caixa. Então, é uma das nossas tarefas, é uma dos nossos conteúdos que temos disponíveis. E ele está aqui logo depois das sessões de HTML. Né? Então, falamos sobre a personalização de uma página, falamos sobre textos, falamos sobre imagens, falamos sobre cores, certo? E agora estamos entrando mais a fundo no CSS. Repara quanto conteúdo já se passou até aqui. Falamos também sobre cores e fontes. Vamos falar agora sobre o próprio modelo caixa. Um elemento ele pode ser personalizado a ponto de fazer com que a sua aparência seja um pouco maior do que o seu próprio conteúdo. Tá aí o preenchimento interno, que é o padding. Também tem como deixar ele ainda um pouco maior utilizando a borda externa, a gente vai dar uma espessura para ela, certo? E colocando a margem, que é um conteúdo externo, vai fazer com que ele ocupe mais uma parte ainda maior da sua página, porém a margem ela pode ser ocupada também por outro elemento, fazendo aí o margem collapse, fazendo a margem colapsar, né? Uma margem está em contato com a outra. Isso acontece tanto na margem cima, né, no margem top, quanto no margem bottom, que é a margem de baixo. Quando elas entram em conflito, a maior margem é sobrescrita, certo? Então ela fica, a menor margem é sobrescrita, então a maior margem que entra é em ação. Aqui eu tenho toda uma definição e tal, vamos ver na prática sobre isso, né? Então você pode ver esse conteúdo aqui, isso se chama modelo caixa, tá? Onde eu tenho um content, o conteúdo, tenho o padding, que é um preenchimento em volta, que aumenta o tamanho do meu elemento, o border, que também aumenta o tamanho do meu elemento, e o margem, que muito provavelmente você vai usar o margem mais para fazer um ajuste, né? De esquerda, direita, cima, baixo, posicionamento, certo? Então a gente vai começar. Tenho aqui na minha área de trabalho a minha pasta, curso front-end, e eu vou abrir ela direto no meu VS Code. File, Open Folder, seleciono a pastinha, abrir. Como eu já tenho arquivos dentro, então eu tenho aqui o index e tenho o próprio style. Eu quero te mostrar, e eu já te mostrei alguns elementos que têm uma disposição em bloco, que ocupam toda a linha, e tem outros elementos que têm uma disposição inline, embutidos, que ocupam apenas parte da linha. Eu vou usar uma tag A, né, e uma tag P. Então eu tenho uma tag A aqui, ela não vai levar a lugar nenhum. Eu vou descrever ela com um simples link, tá? Link. E aqui eu vou digitar uma tag P que vai ter simplesmente um texto, né? A palavra texto. Então, eu vou setar aqui, vou definir no meu style, primeiramente, né? Então, eu vou definir aqui, ó, asterisco, para todos os elementos serem formatados. Eu vou dar um font size e eu vou colocar aqui 48px, certo? Feito isso, eu vou abrir aqui nessa pasta, vou abrir o index, certo? E tá lá. Todos os elementos vão estar estruturados conforme o asterisco. Ele serve para fazer o reset da página. Quando eu quero zerar a margem, zerar o padding, isso é muito importante para a gente, para manter uma padronização e até para que todos os navegadores não sofram com efeitos externos, alheios de outros elementos, né? Então a gente pode continuar por aí.
eu vou colocar uma borda. Então, como eu tenho um de cada, um elemento de cada, não vou usar o seletor classe e não vou usar o seletor ID. Eu vou selecionar a partir do próprio elemento. Então, o a tag A, e eu vou dar uma ênfase para que você consiga enxergar melhor. Tá? A tag A, a gente tem aqui ó, a possibilidade de adicionar um border, um pixel, ó, tudo junto, solid, red. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro elemento. Então eu posso vir aqui e selecionar outro elemento, que é o P, certo? Então, vindo aqui, voltando, eu tenho que aplicar aqui uma vírgula, recarregar, e aí o efeito de caixa está presente nessa página. Acho que todo mundo consegue enxergar que o link ele tem um comportamento embutido inline, enquanto o parágrafo ele tem um comportamento de caixa mesmo, de bloco, né? Display block. Isso a gente vai também ver um pouco mais para frente. Eu vou deixar uma tela do lado da outra, né? Enquanto um fica do lado do outro para a gente conseguir enxergar melhor. Ou seja, eu vou aumentar o tamanho deles só para você ter uma ideia de como eles ficarão. Por exemplo, a gente já estabeleceu que o border, que é um dos elementos, um dos parâmetros das propriedades do modelo caixa, ele tem um pixel. Então eu acabei de adicionar um volume, o tamanho ficou maior de cada um dos elementos. Assim como eu vou fazer, eu vou deixar aqui 5 pixels, vou recarregar esse cara. Consegue ver que ele aumentou? Olha o comportamento do padding. Lembrando que eu já expliquei para vocês que em determinado momento a gente pode utilizar algumas formatações simples, o jeito simplificado da coisa, ou a propriedade específica. Por exemplo, padding-top, ele vai aumentar o padding de cima. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero 5 pixels. Aumentei 5 pixels aqui. Consegue ver que aumentou? Não consegue? Então muda para 50 para você ver. Certo? Recarrega. Tanto o link quanto o texto foram aumentados para 50 pixels. Certo? Então, eu tenho aqui um padding top. Quando eu uso a propriedade simplesmente assim, eu estou simplificando a forma de escrita. Ou seja, ele vai para todos os lados. Cima, direita, baixo, esquerda. Olha o efeito. Agora sim eu tenho um preenchimento em volta. Então, eu tenho o padding top, eu tenho o pad bottom, eu tenho o pad right e o padding left. Eu consigo aumentar o preenchimento de cada lado, um de cada vez, ou eu posso fazer até inclusive dessa forma aqui, 50 cima baixo, espaço 25 esquerda direita. Então tá lá. Por que que o texto continua igual, né? Lembrando, comportamento em bloco, elemento de comportamento em bloco. Ele somente aumentou aqui do lado, ele até aumentou aqui, mas você não consegue enxergar, porque ele tem um comportamento em bloco, ele ocupa toda uma linha. Enquanto no link a gente consegue ver perfeitamente que ele está aí, né, dividido de forma correta. Cima, baixo, 50 pixels, esquerda, direita, 25. Ou seja, forma de formatação, eu posso setar cada valor a 50, 25, 10, 5. Fica bem feio, né? Olha lá, olha o link. 50, 25, 10, 5. Esquerda ficou o menor, o top ficou o maior, né? Porque a gente começa do top. 50, 25, 10, 5. E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. 50 acima, 25 direita, 10 bottom, baixo, e 5 esquerda.
certo? Então essa é a formatação aí que a gente tem. Eu vou até ocultar isso aqui também para te ajudar. Que a gente tem no formato de 4, né? 4 elencando os 4 lados. Se você lembrar bem, aqui quando eu apresentei a apostila, você viu que aqui a gente tem o modelo caixa contando como margem, que é o posicionamento, o bottom, o border, que é a borda, a espessura da borda do modelo caixa, o padding, que é um preenchimento em branco, né, vai limpar o espaço ao redor do elemento, e o content, que é o conteúdo, que é o que tem escrito dentro do elemento ou o próprio outro elemento dentro do elemento. Então eu tenho aqui, vamos começar então pela ordem. Eu vou dar um margem. Se eu colocar aqui, ó, margem 25 pixels, olha o que vai acontecer. Aumentou 25 pixels, tanto em cima, quanto embaixo, quanto na direita, quanto na esquerda. Olha aqui, ó, 25 aqui na esquerda, na direita, né? Então você consegue ver. Em todos os lados ele aumentou 25 pixels. O diferencial aqui também que eu posso fazer é estabelecer que eu vou trabalhar com porcentagem. Então eu vou trabalhar com 10% de distância de todos os lados. Tá lá, 10 aqui, e aí sobrou 80% do conteúdo. Isso a gente costuma chamar de content, né? Então uma área de conteúdo. Sendo assim, ele tem 10 em cada lado. Me impede de trabalhar o padding com porcentagem também? Não, mas o padding, lembrando, se eu colocar 1% aqui, já é bastante coisa para cada um deles. Tá? Olha como ficou. Então, dependendo da formatação que você estiver buscando, vai ser necessário trabalhar com margem, vai ser necessário trabalhar com padding ou com a própria borda, né, ao redor. Então tem aí, seguindo a especificação aqui, ó, primeiro foi margem, depois borda, né? Então vamos colocar na ordem. A margem, estabeleceu a margem ao redor, estabeleceu o border, estabeleceu o padding, e o conteúdo é o próprio conteúdo que tem internamente, né, que é o próprio texto. O tamanho do texto está lá. Então, olha aí. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o teu resultado, certo? Então aqui a gente tem o modelo caixa, onde eu altero o margem, que vai alterar o posicionamento na tela, na página. Repara, eu vou alterar apenas nesse momento a tag P, para você ver realmente como vai se diferenciar isso. Repara que o link começou grudado no canto da tela, tá? E aqui o P, ele se posicionou a partir do último elemento, né? Então ele já perdeu esse escopo aqui, o margem, tá? Então ele, a partir do último elemento, por exemplo, ó, vou deixar zerado aqui, margem 0. Tá lá, colado, grudado no último elemento. Vou colocar margem 100 pixels. Então tá lá. Ele pegou 100 pixels de todos os lados e posicionou a partir do último elemento. Agora eu vou colocar margem 25%. Tá lá. Opa, uma besteira aqui, ficou um PX, misturei duas unidades de medida, aí não funcionou. Então tá lá. 25% cada lado, sobrou 50% para o conteúdo, cima a baixo, ele tem 25 também, certo? Então, a partir disso, você já tem uma ideia de como você pode concentrar o seu conteúdo na tela, certo? Então, faça os seus testes, veja como você pode trabalhar com cada um desses elementos e espero que você tenha gostado dessa aula. Cara, se está gostando desse conteúdo até agora, serviu para o crescimento do teu conhecimento, dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Espero que você goste. Tem uma formação completa saindo para você. Cara, vem com a gente do canal Ensino Técnico.
Se você ainda não conhece essa apostila, não conhece esse canal, dá uma chance pra gente, observa todo o conteúdo que tem aqui, olha os shorts, as dicas simples, diretas, direto ao ponto. A minha necessidade, o que eu mais quero é que você saia com uma formação robusta, completa, rápida e direto ao ponto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo na próxima aula. Falou!